A noite estava fria em Porto Alegre, e o restaurante de Miguel fervilhava com um som de risadas e o tilintar de copos. Do lado de fora, um vento cortante soprava pela rua deserta, mas ali dentro tudo era simples, mas com muito conforto. Miguel, o chefe e dono do restaurante, caminhava com postura altiva entre as mesas, observando tudo com o olhar afiado de quem tem controle sobre cada detalhe. Para ele, cada cliente era uma confirmação do seu sucesso e da sua habilidade em transformar o trabalho duro em status. É a mesa 6, Miguel, sussurrou Natson, apontando discretamente. O senhor gostou do prato, mas sugeriu menos sal no molho da próxima vez. Miguel assentiu com um aceno curto. Eu sei o que estou fazendo, respondeu seco. Eles voltam porque confiam no meu gosto, não no deles. Menos sal. O que esse homem entende de culinária? O garçom abaixou a cabeça, evitando confronto. Miguel era implacável com sua equipe e raramente aceitava conselhos. Para ele, o mundo se dividia entre aqueles que conquistavam e os que assistiam, passivos, do lado de fora. Em sua visão ele estava no topo, e qualquer um que ousasse questioná-lo era simplesmente ignorante. Foi nesse momento que a porta se abriu, e um homem maltrapilho entrou, um morador de rua que avançou com passos lentos, hesitantes, pelo salão, atraindo olhares de desprezo e desconforto dos clientes. O olhar de Miguel endureceu ao ver aquele homem, o rosto marcado pelo tempo e a expressão humilde. O morador parou perto do balcão e fitou Miguel, tentando manter a dignidade. Boa noite, senhor. Eu só gostaria de um prato de comida, disse o homem com a voz baixa, mas firme. Qualquer coisa serve. Miguel cruzou os braços e um sorriso de desdém despontou em seu rosto. Você está no lugar errado, amigo, ele disse com um tom de ironia. Aqui servimos apenas a quem pode pagar. O homem respirou fundo, sem desviar o olhar. Senhor, não estou pedindo uma refeição completa, só um prato. Tenho fome e... Miguel interrompeu com uma risada curta. Fome? Você acha que eu trabalhei duro a vida inteira para dar comida de graça a qualquer um que entre aqui? Ele balançou a cabeça. Se quer comer, arranje um trabalho como todo mundo. Esse lugar é para gente que merece estar aqui, não para... Ele gesticulou vagamente na direção do homem. Bom, não para você. O homem abaixou a cabeça, mas seus olhos ainda brilhavam com uma firmeza que Miguel não esperava. Entendo, senhor. Talvez o senhor nunca tenha sentido fome de verdade. Nem quero sentir, respondeu Miguel, ríspido, sinalizando para que um dos funcionários o retirasse. Antes de ser levado para fora, o homem ergueu o rosto e olhou Miguel diretamente. Às vezes, a vida nos ensina com fome o que nunca aprenderíamos com fartura. Ele disse em um tom calmo, mas firme. Cuidado para que um dia o senhor não sinta o mesmo que eu sinto agora. As palavras pairaram no ar, deixando Miguel momentaneamente sem resposta. Ele engoliu seco, mas logo disfarçou o desconforto com um sorriso frio. Filosofia barata não vai te dar um prato de comida, respondeu, tentando manter o controle. Agora, saia. O homem não disse mais nada, apenas seguiu para a porta com dignidade, mesmo sendo conduzido para fora. Miguel observou enquanto ele sumia na noite escura. A frase do homem ecoava em sua mente, mas ele afastou o pensamento com um gesto de desprezo. Vamos continuar, ele disse em voz alta para ninguém em particular, retomando seu passeio pelo salão. Para ele, nada havia mudado, ou pelo menos era o que ele tentava acreditar. O relógio marcava 2 da madrugada quando Miguel finalmente trancou as portas do restaurante. O salão estava vazio, o silêncio ecoando pelas mesas arrumadas e copos perfeitamente alinhados. Ele suspirou, exausto mas satisfeito, admirando o espaço que era seu orgulho, seu império. Cada detalhe naquele restaurante era um reflexo de seu trabalho árduo e de sua crença em um mundo onde o mérito e o controle eram absolutos. Mas,
Ao se preparar para sair, um som abafado vindo da cozinha o fez parar. Era um ruído incomum, um som que se destacava no silêncio da madrugada. Quem está aí? Miguel chamou, avançando com passos firmes, mas sem resposta. Ao virar o corredor que levava à cozinha, a porta foi arrombada e um grupo de homens encapuzados o cercou. Miguel recuou surpreso, mas antes que pudesse reagir, um dos invasores empurrou-o com força, prendendo-o contra a parede. Ele sentiu o impacto frio e duro do metal contra a cabeça, um sinal claro para que ele não tentasse nada. Por favor, levem o que quiserem, mas não destruam o restaurante, Miguel suplicou, a voz embargada pela humilhação. Os homens o ignoraram, começando a saquear o local com brutalidade. Louças eram jogadas no chão, o som de vidro estilhaçado preenchendo o espaço. Em poucos minutos, o lugar que ele tanto prezava estava em ruínas. As garrafas de vinho mais caras eram levadas, a caixa registradora arrancada de seu suporte. Miguel assistia, impotente, sentindo o controle escapar de suas mãos. Ele tentou reagir, mas um dos assaltantes o empurrou novamente. Fica aí quietinho, chefe, para não se machucar. Zombou, dando uma risada curta. Miguel sentiu o sangue ferver de raiva, mas estava imobilizado, incapaz de impedir o que acontecia. Em minutos, todo o estoque de alimentos, as garrafas mais caras e até mesmo seus pertences pessoais haviam desaparecido. Era um golpe devastador. Seu império, construído com tanto orgulho, estava sendo destroçado diante de seus olhos. Quando os homens saíram, deixando Miguel sozinho no caos que haviam criado, ele caiu de joelhos no meio do salão, ainda atordoado pelo que acabara de acontecer. Os cacos de vidro e as cadeiras reviradas pareciam um reflexo de sua própria vida naquele momento. Ele respirou fundo, sentindo uma mistura de fúria e impotência. Por que aquilo havia acontecido? Como seu mundo, que ele acreditava ser tão sólido, podia se despedaçar em questão de minutos. Isso não pode estar acontecendo. Ele murmurou para si mesmo, olhando ao redor, como se esperasse acordar de um pesadelo. Mas a realidade era inescapável. Todo o seu esforço, tudo o que ele achava que controlava, agora, era uma pilha de destroços. Pela primeira vez, ele sentiu a fragilidade de seu mundo material, a vulnerabilidade que sempre ignorou. Dias depois, havia um silêncio na casa de Miguel. Normalmente um refúgio de luxo e conforto, agora parecia um vazio imenso e gélido. Sentado à mesa da sala de estar com sua esposa, cercado por pilhas de documentos e contas, ele olhava fixamente para os números que pareciam rir de sua desgraça. As paredes, que antes simbolizavam seu sucesso, agora o sufocavam, e o brilho da decoração sofisticada não escondia o peso do fracasso. Ele segurava a cabeça com as mãos, sentindo o gosto amargo da derrota. Isso não pode estar certo, ele falou, enquanto recalculava as dívidas que se acumulavam. As somas exorbitantes cresciam cada vez que ele relia os números. Havia parcelas de empréstimos que ele jamais conseguiria pagar, fornecedores exigindo compensação, seguros que não cobriam o prejuízo total do assalto. Ele tentou traçar planos e estratégias, mas a realidade era clara, não havia como reabrir o restaurante, muito menos manter seu estilo de vida. Seu império estava à beira do colapso. Miguel se levantou, andando de um lado para o outro pela sala, os passos ecoando no silêncio pesado. A ideia de pedir ajuda passava por sua mente, mas ele a afastava com fúria. Não preciso de ninguém, disse em voz baixa, como se tentasse convencer a si mesmo. Cheguei até aqui sozinho, não preciso de pena, nem de caridade. Sua voz ecoava vazia. Sem a mesma convicção de sempre, ele afastou as poucas ligações de amigos e familiares que tentaram saber como ele estava. Para ele, ninguém entenderia o que significava perder tudo o que construiu. Enquanto ele olhava para as janelas escuras, uma frase indesejada veio à tona.
Às vezes, a vida nos ensina com fome o que nunca aprenderíamos com fartura. Era a voz daquele homem, o morador de rua, ecoando em sua memória. Miguel tentou ignorar, mas a frase se repetia como uma lembrança insistente, desafiando o orgulho que ele tanto defendia. É só uma coincidência, não tem nada a ver comigo. Ele murmurou, mas seu tom era hesitante, como se até ele soubesse que aquilo não era verdade. O peso da solidão começou a se tornar insuportável. A relação com sua esposa ficou tensa, pois seu temperamento não era fácil. Miguel sentia-se isolado, como se o mundo ao seu redor tivesse se fechado. Ele sabia que havia pessoas dispostas a ajudá-lo, mas o orgulho e a vergonha o impediam de aceitar. Como poderia mostrar a alguém o quão fraco e impotente ele se sentia? Assim, escolheu o isolamento, se convencendo de que, de algum jeito, encontraria uma solução. Mas cada vez que fechava os olhos, era como se visse o rosto do morador de rua e ouvisse novamente aquela frase. Com um suspiro profundo, ele sentou-se novamente à mesa, sentindo o frio do ambiente ao seu redor. Naquele instante, ele percebeu que estava em um beco sem saída, mas se recusava a admitir a derrota. Em uma noite estranha, o vento cortava forte em Porto Alegre, e a cidade parecia distante, quase irreconhecível para Miguel. Sem perspectiva, ele se encontrou caminhando lentamente sobre a ponte do Guaíba, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, o rosto marcado pela exaustão e o olhar vazio. A lua refletia nas águas escuras do rio abaixo, dançando com as sombras. Era ali, naquele silêncio, que ele procurava seu fim, sua libertação do fardo que se tornara sua vida. Cada passo parecia afastá-lo mais de tudo que ele havia sido e conhecido. Ele parou no meio da ponte e olhou para o vazio, respirando fundo enquanto o vento gelado lhe castigava o rosto. Uma série de pensamentos o invadiu, memórias de seu restaurante, de seu sucesso e da queda devastadora que ele ainda não conseguia aceitar. Acabou, murmurou para si mesmo, a voz fraca e cansada. Não sou nada sem aquilo, sem tudo que conquistei. Ele olhou para o rio abaixo, sentindo o peso de seu fracasso pressionando seu peito, roubando-lhe qualquer traço de esperança. Olhando para o horizonte escuro, Miguel lutava com a ideia de que esse era o único caminho. Ele sentia o coração bater rápido, os pensamentos embaralhados e o orgulho ferido. Tudo que ele era, tudo que ele acreditava ser, parecia uma mentira naquele instante. Por que comigo? Ele sussurrou a pergunta perdida no vento. A dor e o desespero o dominavam. Ele tentou imaginar uma outra saída, mas estava convencido de que o mundo havia se fechado para ele. Ele fechou os olhos e se preparou para dar o passo final. Mas, de repente, sentiu uma mão firme segurando seu braço. Abriu os olhos assustado e virou-se, encontrando o rosto familiar do morador de rua que ele havia expulsado do restaurante dias atrás. O homem o encarava com um olhar sereno, uma expressão calma, como se soubesse exatamente o que se passava na alma de Miguel. Não faça isso, amigo, disse o homem, sua voz calma e cheia de uma sabedoria que Miguel não esperava. Miguel, atordoado, tentou soltar o braço, mas o homem manteve o aperto firme. Você? Ele gaguejou, ainda sem acreditar na coincidência. O que você está fazendo aqui? A vergonha e a surpresa misturavam-se em sua voz, mas o homem apenas sorriu, um sorriso triste, mas cheio de compaixão. Eu estou aqui porque já estive onde você está agora, respondeu o homem com uma tranquilidade desconcertante. Eu sei como é perder tudo e se sentir sozinho. Acredite em mim, Miguel. A dor parece insuportável, mas ela não é o fim. As palavras do morador de rua penetraram em sua mente, tirando-o do estado de torpor e quebrando a redoma de solidão que ele havia construído. Por que você se importa? Miguel perguntou, a voz trêmula, ainda processando tudo.
O homem apertou seu braço um pouco mais e respondeu: porque todos nós merecemos uma segunda chance. E naquele instante, Miguel sentiu um calor estranho invadir seu peito, algo que ele não sentia há muito tempo, uma pequena chama de esperança. Sentados lado a lado na beira do viaduto, o silêncio da madrugada os envolvia, e apenas o som distante da cidade quebrava a quietude. Miguel ainda sentia o coração bater forte pelo desespero que quase o levou ao abismo, mas agora havia uma presença calma ao seu lado, alguém que parecia entender sua dor. Um morador de rua olhou para ele, os olhos refletindo uma sabedoria difícil de compreender à primeira vista. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida que há muito tentava manter fechada. Sabe, Miguel, começou o homem, em um tom sereno e firme, eu já estive no topo também. Já fui dono de um negócio próspero, tinha dinheiro, respeito, tudo que o mundo diz que é sucesso, mas também tinha uma arrogância cega, achando que nada poderia me derrubar. Miguel o fitou surpreso, sentindo uma estranha conexão com aquela história, que até aquele momento teria achado impossível de existir. Então, o que aconteceu? Ele perguntou, sua voz baixa, carregada de curiosidade. O homem suspirou, os olhos fixos no horizonte. Perdi tudo, disse ele balançando a cabeça. Começou com pequenas escolhas erradas, um pouco de bebida aqui e uma dívida ali. Mas rapidamente as coisas fugiram do meu controle. O vício me consumiu, e eu acabei perdendo o que construí. Família, amigos, empresa, fui ao fundo do poço. Ele parou por um momento, respirando fundo, e Miguel percebeu a dor ainda latente na voz do homem. Eu pensei que era o fim, que eu não tinha mais ninguém e nada a esperar da vida. E como você conseguiu continuar? Miguel perguntou, agora com um tom de genuína preocupação e admiração. O homem sorriu levemente, um sorriso triste, mas cheio de entendimento. A fome, Miguel, a fome por algo maior do que a riqueza ou o sucesso. Quando se perde tudo, percebe que nada disso preenche de verdade. E foi nesse ponto que encontrei algo que mudou minha vida. A fé. Eu percebi que a verdadeira força vem de reconhecer a nossa fragilidade. A fome que senti me ensinou a buscar algo além de mim mesmo. Em seguida, o homem retirou uma pequena Bíblia de bolso, desgastada pelo tempo e pelo uso, e a colocou nas mãos de Miguel. Leia isso, disse ele com suavidade. Essas palavras me deram forças para não fazer o que você queria fazer agora. Miguel pegou a Bíblia com mãos trêmulas, sentindo o peso daquele presente simbólico, algo que carregava uma história de dor e redenção. Miguel olhou para o pequeno livro e depois para o homem, sentindo uma gratidão profunda e um misto de emoções que nunca havia experimentado. Ele queria resistir, queria manter-se firme em sua descrença, mas pela primeira vez sentiu uma curiosidade genuína. A fé, um conceito que sempre desprezara, agora parecia uma possível fonte de esperança, algo que nunca havia considerado. Com a Bíblia em suas mãos, ele percebeu que seu orgulho estava cedendo, que talvez aquele fosse o primeiro passo para um recomeço. Obrigado, ele sussurrou, a voz falhando de leve. O homem apenas assentiu, apertando levemente seu ombro. Todos nós enfrentamos nossa própria fome, Miguel. O importante é não deixá-la nos consumir, mas sim usá-la para nos reconstruir. Já em casa, Miguel se sentia como um estranho ali, envolto no peso da solidão e do silêncio. Sentado à mesa da sala, ele segurava a pequena Bíblia nas mãos, os dedos passando lentamente pela capa gasta. O encontro com o morador de rua ecoava em sua mente, e ele se pegou questionando por que aquele homem, alguém que ele desprezara, lhe estender a mão com tanta compaixão. Miguel abriu o livro com cautela, como se o simples ato de ler fosse uma rendição
Aquele ainda não estava totalmente pronto para aceitar. Ele começou a ler um trecho marcado com cuidado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Miguel sentiu um arrepio percorrer seu corpo, como se aquelas palavras estivessem direcionadas a ele. O incômodo familiar tentou invadir sua mente, o orgulho, o ceticismo, o desejo de descartar aquelas palavras como ilusões, mas ao mesmo tempo uma sensação de esperança, ainda que pequena, começou a brotar em seu peito. Era como se uma porta, que sempre esteve fechada, começasse a se entreabrir. Ele continuou lendo e cada versículo parecia uma resposta ao vazio que sentia. Porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. Essas palavras, escritas há séculos, pareciam falar diretamente ao desespero que ele havia experimentado na ponte. Miguel fechou os olhos por um instante, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Havia algo naquela mensagem de perdão e recomeço que fazia sentido, como se pela primeira vez ele pudesse enxergar além do material e do sucesso vazio. Mas a batalha interna continuava. Eu sou um homem prático, ele murmurou para si mesmo, como se estivesse tentando reafirmar sua antiga crença. Isso é só uma coincidência, mas sua própria voz soava fraca, sem convicção. Ele começou a ver que talvez houvesse falhas em sua forma de ver o mundo, que seu orgulho o cegara para o que realmente importava. Pela primeira vez, Miguel se permitiu questionar seu próprio caminho e a busca incessante pelo poder e controle. Ao se deitar, a Bíblia ainda firme em suas mãos, Miguel tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ele procuraria o morador de rua. Precisava entender melhor o que estava acontecendo com ele. Precisava devolver aquele pequeno livro que agora parecia tão importante. Mas, mais do que isso, ele queria agradecer. Havia algo em seu coração que pedia por respostas, algo que ele não conseguia ignorar. Ele não sabia o que encontraria, mas sabia que aquela busca era inevitável. Ao fechar os olhos, Miguel sentiu uma paz sutil, um alívio do peso que carregava há tanto tempo. Talvez, pensou, a fé não fosse uma fraqueza, mas uma fonte de força que ele nunca teve a coragem de experimentar. E naquele instante, ele começou a entender que seu recomeço dependia da aceitação, da humildade e de uma nova visão sobre a própria vida. A manhã estava fria e o céu de Porto Alegre começava a se cobrir de nuvens pesadas enquanto Miguel andava pelas ruas, os passos incertos e apressados. Ele procurava o morador de rua com a esperança teimosa de que, de alguma forma, o encontraria. Em cada esquina Miguel parava e examinava rostos, bancos de praça, becos, qualquer lugar onde pudesse reconhecer o homem que lhe estendera a mão. Mas após horas de busca, o desespero começava a tomar conta. Exausto e sem direção, Miguel parou de andar, já desistindo, apoiando-se em uma parede de pedra enquanto respirava fundo. Ao erguer a cabeça, notou uma construção simples à sua frente, com portas de madeira entreabertas. Havia algo acolhedor na arquitetura, nas cores suaves e no brilho amarelado que escapava do interior. Era uma igreja, lugar que ele não se imaginava frequentando. Ele ficou ali olhando quando passou a mão pelo bolso e lembrou da Bíblia. Aquilo gerou uma faísca em seu coração e ele decidiu entrar na igreja. O silêncio ali dentro parecia afugentar o tumulto em sua mente. Miguel avançou, seus passos ecoando pelo corredor central, e parou ao ver o morador de rua ajoelhado em frente ao altar, ao lado de um padre. O homem estava de cabeça baixa, murmurando uma prece com uma expressão de paz que Miguel não conseguia entender. Ele se aproximou com cautela, sentindo uma estranha reverência. Quando a oração terminou, o morador de rua o olhou com um sorriso surpreso. Miguel, disse ele, vejo que a Bíblia falou com você.
continuou com um tom gentil. Miguel hesitou, sem saber ao certo como expressar o que sentia. Sim, de uma maneira que eu nunca imaginaria, ele respondeu. Aquelas palavras. É como se eu estivesse sentindo minha própria fome. Miguel abaixou os olhos, envergonhado, e sua voz saiu baixa. Eu estava te procurando. Na verdade, nem sei como cheguei aqui. Preciso entender. Preciso de ajuda. O padre, que ouvira em silêncio, aproximou-se de Miguel e colocou uma mão firme sobre seu ombro. Todos enfrentamos momentos em que a vida nos mostra o quanto precisamos de algo maior que nós mesmos, disse ele, com uma voz calma e compassiva. Esses momentos de fome espiritual são um convite para a transformação. Miguel sentiu seu orgulho quebrar mais uma vez, e tudo o que conseguia era acenar em concordância. Eu quero deixar para trás o que fui, ele murmurou. Quero encontrar um novo propósito. O padre assentiu e, com um olhar cheio de bondade, perguntou, posso orar por você, Miguel? Ele apenas assentiu, com os olhos já marejados. O padre então ergueu a mão sobre ele e começou a oração em uma voz baixa e profunda. Senhor, aqui está teu filho, que busca a tua presença e o teu acolhimento. Nos momentos de desespero, abrimos os olhos para ver a tua luz que nos guia, mesmo quando estamos perdidos. Concede a ele, Senhor, a força para recomeçar, para se despir do orgulho e da dor que o tem aprisionado. Que ele encontre a paz em tua palavra e que o amor que vem de ti renove seu coração e sua mente. Dá-lhe a coragem para enfrentar seus erros, para pedir perdão e para oferecer o que de melhor existe dentro dele ao próximo. Miguel, de olhos fechados, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, cada palavra do padre parecendo penetrar em sua alma. Ele sentiu o peso do orgulho se dissolver, substituído por uma paz que jamais imaginara sentir. Miguel permaneceu ajoelhado por alguns minutos após a oração, os olhos ainda fechados, absorvendo a paz que inundava seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava sozinho. O fardo que carregava parecia mais leve. Aquelas palavras do padre ecoavam em sua mente, e algo dentro dele mudava, como se uma nova visão de si mesmo e do mundo começasse a tomar forma. Ele abriu os olhos e olhou ao redor da igreja, cada canto iluminado pela luz suave das velas, cada detalhe inspirando calma e acolhimento. O morador de rua o observava em silêncio, com um leve sorriso. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, Miguel, disse ele, quebrando o silêncio. Miguel olhou para ele, as palavras ressoando como uma revelação. Ele havia passado a vida inteira construindo seu restaurante, sua reputação, acreditando que isso era tudo, mas agora entendia que o vazio que sentira não seria preenchido por conquistas materiais. Ele precisava de algo maior, algo que pudesse tocar sua alma e trazer um propósito verdadeiro. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Ele se lembrou do restaurante, do salão vazio e das mesas onde tantas vezes se sentara em silêncio, admirando o que construíra. O espaço ainda existia, mas agora ele o via sob uma nova perspectiva. E se ele pudesse transformar aquele lugar em algo mais significativo? E se pudesse compartilhar o que havia aprendido, usar o restaurante para servir aos necessitados, aqueles que, como ele, passaram por momentos de fome, de perda e solidão? A ideia lhe trouxe um calor no peito, uma sensação de propósito que ele jamais experimentara. Miguel levantou-se e olhou para o padre e para o morador de rua, a expressão em seu rosto revelando a epifania que acabara de ter. Eu sei o que preciso fazer, disse ele, com a voz cheia de convicção. Quero transformar meu restaurante em um projeto comunitário. Vou oferecer refeições para aqueles que mais precisam, para pessoas que talvez não tenham outra opção. Quero fazer disso um lugar de acolhimento e esperança.
O padre sorriu, seus olhos brilhando com orgulho e satisfação. Esse é um propósito digno, Miguel, um ato de fé e amor. O morador de rua colocou a mão no ombro de Miguel. Você encontrou seu caminho, Miguel. Agora deixe essa ideia florescer, que sua fome seja de compaixão e sua fartura de generosidade. Miguel sentiu os olhos marejarem novamente, mas desta vez o que transportava era um sentimento de gratidão e paz. Na manhã seguinte, ele iniciou a transformação, limpou o restaurante, reorganizou o salão e entrou em contato com fornecedores locais e amigos para conseguir doações de alimentos. Logo, o antigo restaurante se tornou um espaço comunitário acolhedor, com longas mesas compartilhadas e um ambiente caloroso. O aroma de comida fresca preenchia o ar, e Miguel, com um avental simples, servia as refeições pessoalmente, ouvindo histórias, compartilhando sorrisos e oferecendo apoio. O morador de rua passou a jantar ali todos os dias, e a cada noite os dois sempre conversavam um pouco sobre a vida. Ali, em meio aos rostos gratos e às vozes que o chamavam pelo nome, Miguel encontrou o que tanto buscava: paz.